Etapa 3, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Louvando, bendizendo o Senhor por mais uma oportunidade para continuar caminhando nessa jornada com o Livro do Céu na etapa 3, que vai do volume 25 ao 36. Volume 25, continuando a partir do capítulo 11, que é de 5 de dezembro de 1928. Quem faz e vive no querer divino é como se fizesse descer o sol à terra. Diferença. Então vamos conhecer como que é e qual a diferença. Sentia-me toda imersa no querer divino. Minha pobre e pequena mente me sinto atada a um ponto altíssimo de luz que não tem confins. E não se pode ver nem onde chega a sua altura, nem onde termina a sua profundidade. E enquanto a mente se enche de luz, está circundada pela luz, tanto que não vê mais que luz. Vê que pouco toma dessa luz, porque há tanta, mas sua capacidade é tão pequena que lhe parece tomar apenas uma gotinha. Oh, como se está bem no meio desta luz, porque ela é vida, é palavra, é felicidade. A alma sente todos os reflexos do seu Criador e sente que se dá a luz em seu seio à vida divina. Ó vontade divina, como és admirável! Só tu és a fecundadora, a conservadora e a bilocadora da vida de Deus na criatura. Mas enquanto minha mente se perdia na luz do Fiat Supremo, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, a alma que vive em minha vontade divina é mais que se fizesse descer o sol à terra. E o que aconteceria então? A noite seria banida da terra, seria sempre pleno dia, e ao ter sempre contato com o sol, não seria mais um corpo escuro, mas luminoso, e a terra não mendigaria os efeitos do sol, mas sim receberia em si mesma a substância dos efeitos da luz, porque sol e terra fariam vida comum e formariam uma só vida. Que diferença com que o sol esteja na altura de sua esfera
e a terra em sua baixeza. Neste caso, a pobre terra está sujeita à noite, às estações e a pedir ao sol para formar as belas flores, as cores, a doçura, a maturação de seus frutos. E o sol não é livre de poder desabafar todos os seus efeitos sobre a terra, se esta não quiser se prestar a recebê-los. Tanto que em certos pontos da terra o sol nem sempre chega. Outros pontos são áridos e sem plantas. Isto não é outra coisa que semelhança de quem faz minha vontade e vive nela, e de quem vive na terra de seu querer humano. A primeira faz descer sol, não só o sol de minha divina vontade em sua alma, mas sim todo o céu. Assim que com este sol possui o dia perene, dia que jamais tem pôr do sol, porque a luz tem virtude de pôr em fuga as trevas. Então, com este sol, não pode estar a noite das paixões, a noite das fraquezas, das misérias, das friezas, das tentações. E se quisessem aproximar-se para formar as estações da alma, este sol com os seus raios põe em precipitosa fuga a todas as noites e diz: aqui estou eu e basta minhas estações. São estações de luz, de paz, de felicidade e de floreio perene. Ela é a portadora do céu em terra. Em troca, para quem não faz minha divina vontade e não vive nela, é mais noite que dia em sua alma. Está sujeita às estações e a longos tempos chuvosos, que a tornam sempre perturbada e agitada, ou bem a longas secas, tanto que chega a faltar-lhes os humores vitais para amar a seu Criador. E o mesmo sol de minha divina vontade, sendo que não vive nela, não é livre de poder dar-lhe todo o bem que possui. Vê o que significa possuir meu querer divino? É possuir a fonte da vida, da luz e de todos os bens. Em troca, quem não o possui é como terra que goza os efeitos da luz, e certas terras que as duras penas ficam iluminadas, mas sem efeitos. Cada capítulo a gente vai se surpreendendo mais com o que o Senhor vai falando, vai revelando. E ele vai explicando aqui essa diferença entre quem vive, em vários trechos, na verdade, ele vai fazendo a explicação de como é, como é a semelhança, como que é que faz, o que esse de viver faz na vida. E aqui ele vai fazendo essa analogia com o sol descendo na terra. E ele vai falando dos efeitos do sol, como que o sol ilumina, o sol proporciona vida, gera vida na criação. É benéfico para a vegetação, para o floreio, para a maturação dos frutos, adocicar os frutos e etc, e etc. E se o Sol tem esse poder, mesmo à distância, tocando a Terra, tem esse poder de beneficiar a Terra com os raios solares, com o calor também, não só com a luz, mas com o calor. Imagina se o Sol descesse à Terra, se o Sol pudesse se unir à Terra, o quanto que não seria benéfico. Claro que se a gente pensa na realidade do Sol, o Sol astro ali,
como que se ele, da forma que ele é, se ele vier, baixasse um pouquinho mais, queimaria tudo aqui na terra. Mas falando, o Senhor falando essa analogia do bem, aquilo que é benéfico do sol, que é a luz que gera vida, o calor que aquece também traz todos os benefícios. Então ele está falando nessa realidade, só do bem, não está falando do excesso. E isso é para quem vive na divina vontade, para quem faz a vontade e vive na vontade de Deus. O quanto que essas trevas elas são dissipadas, o quanto que as virtudes são elevadas à categoria de virtudes divinas. Não são mais virtudes humanas, mas passam a ser virtudes divinas. E essa luz que chega à alma através dessa vida, de estar na vontade de Deus, vai dissipando essas trevas, vai dissipando as paixões, a desordem que existe e vai fazendo com que esse bem na alma possa florescer, possa crescer e se desenvolver. É muito lindo aqui o que o senhor fala. E bastante simples também da gente compreender da forma como que ele vai fazendo essa comparação com o sol e essa vida na divina vontade. Como tem vários trechos que ele fala que nessa mesma, usa esses mesmos exemplos, modifica algumas coisas, mas ele está sempre buscando explicar de forma simples para nós compreendermos como que é essa vida de luz, essa vida de calor, porque uma coisa também que é importante fixar na nossa alma, para quem está lendo, estudando, meditando, buscando compreender e aderir ao que ele vai ensinando no livro do céu, compreender que algumas analogias que ele faz, alguns elementos que ele usa para exemplificar, significam alguma coisa. E falando do sol, o sol como ele é esse transmissor, esse gerador de calor e de luz, a luz no livro do céu, ele vem ali expressar, vem ser ali o exemplo do conhecimento. Então, a luz é conhecimento. Sempre que o senhor falar de sol relacionado à luz, está falando do conhecimento. E o quanto que o conhecer liberta, conhecer a verdade. E quando se refere ao calor, ele está falando do amor, está falando da caridade. E assim de várias outras realidades que ele vai fazendo essa comparação, vai exemplificando usando elementos. Então, o céu ele representa a alma. E assim, à medida que a gente vai tocando os trechos, a gente vai vendo ali as comparações que ele vai fazendo. Mas aí, essa realidade de fixar bem que a luz ali, o sol em si, ele representa o próprio Senhor, representa ali o próprio Deus. Então, o sol é esse ser, é esse astro, essa criatura, porque o sol é criatura, mas é uma criatura poderosa que ninguém consegue olhar diretamente para ela, né? Essa criatura sol, ninguém a olho nu consegue olhar diretamente para ele, porque corre o risco de ficar cego, fica ofuscado, corre o risco de ficar cego, não consegue, com a visão humana, a visão humana não consegue olhar diretamente para o sol. Então, também por isso ele é ali usado para fazer esse exemplo, como um exemplo de Deus. Claro que o sol está infinitamente inferior a Deus, mas pela potência dele, pela realidade dele, de como que ele está no alto. Aí, na medida que eu li ali falando que o sol está no alto e a terra está no baixo, aí a gente pode pensar, né? Se a gente vai para o racional, vai para o humano, vai pensar, nossa, mas como a gente está num universo, horas o sol está embaixo, a hora a terra está embaixo, mas a hora ela está em cima do sol. Mas se a gente pensar que sempre que a gente vai estar vendo o sol, ele está em cima.
sempre que a gente vê o sol, ele está acima da terra, a realidade. E quando a gente não está vendo, né, se é noite ele vai estar embaixo, a terra vai estar em cima, mas aí é outra coisa, é uma outra realidade. Nós nem estamos vendo o sol. O sol, ele sempre que nós vemos o sol, ele está acima da terra. Então essa realidade de que Deus, ele é superior, infinitamente superior, ele está acima, e ele reina. O sol, ele é esse astro-rei, também é comparado como o astro-rei. Então, Deus também é esse rei, esse governante, esse soberano. Então, o sol também é esse astro soberano, esse astro dos astros. E comparado com a Terra, nossa, quanta diferença. Então, mas nós não vamos ficar aqui nas realidades humanas, materiais e racionais. Vamos buscar elevar o nosso pensamento para a realidade espiritual. Então, assim como esse sol representa ali, ele é essa comparação com Deus, a luz que ele emite, são raios, são conhecimento. Então, tudo que se refere à luz, principalmente quando fala do sol, mas luz no geral, é conhecimento. Calor, ali fogo, ele representa o amor. Então é importante a gente fixa isso porque a gente vai tocando essas analogias, essas comparações ao longo de muitos trechos. Então vamos continuando aqui. É importante a gente reler o trecho para ir fixando algumas realidades que ele vai explicando, mas é um texto bastante simples porque ele faz uma analogia também simples ali para a gente compreender. Então vamos para o capítulo 12. 8 de dezembro de 1928. Porque toda a criação festejou a concepção da soberana rainha. Como a Virgem espera em seus mares suas filhas para torná-las rainhas. Verdadeiro nome da festa da Imaculada Conceição. Estava pensando por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, queres saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. O princípio de todos os bens em todas as criaturas. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Então, esta celestial menina, tendo começado sua vida no fiat divino, desde sua imaculada concepção, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina, e com sua humanidade possuía a origem humana. Então teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado, qual era sua vontade. E deu aos homens o direito de poder ascender aos braços de seu Criador. Com o poder do nosso Fiat que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens, assim que toda a criação, céu e terra, e até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem Menina, recém-nascida, apenas no seio de sua mãe, a força da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos a suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criatura a divina vontade. Como não deveria celebrar toda a criação,
porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas. Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom. Quero por vida somente o teu querer divino? Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe vinha restituída. E fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos para honrar aquela que, possuindo meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas. E meu querer divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina, e lhe cingia a fronte com a coroa de manto, constituindo-a imperatriz de todo o universo. Então eu me sentia como aniquilada em mim mesma às longas privações de meu doce Jesus, que me deixam como sem vida. Queimaram o pequeno átomo de minha existência, o qual, estando continuamente exposto aos raios ardentes do sol do divino Fiat, sente-se secar todas as manias e, enquanto seca, não morre nem se consome. Então, não só me senti oprimida, como também desfeita. E o meu doce Jesus, como que se quisesse aliviar, fazendo-se sentir dentro de mim, dando-me um beijo, disse-me: minha filha, coragem, não te abatas, quero que gozes tua sorte feliz, porque meu querer divino te investe e te dardejando te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina. Hoje é a festa da Imaculada Conceição. Mares de amor, de beleza, de potência e de felicidade transbordam da divindade sobre esta celestial criatura. E o que impede as criaturas de entrar nestes mares é a vontade humana. Nós, o que fazemos uma vez, permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre, sem cessar jamais. Na divindade é natureza dar, sem que jamais termine o ato. Então, estes mares estão transbordando ainda, e a Rainha Mãe espera suas filhas para fazê-las viver nestes mares, para convertê-las em tantas pequenas rainhas. Mas está proibida a entrada da vontade humana. Não há lugar para ela. E só pode ter acesso quem vive da vontade divina. Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares de tua mãe. Minha divina vontade te apoia e com ela terás livre o passo e a entrada. E mais, ela te espera, te quer com ela, e a nós e a ela nos tornará duplamente felizes por causa da tua felicidade. Nós nos sentimos mais felizes em dar, e quando a criatura não toma nossos bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Por isso não quero que esteja oprimida. Hoje é a festa maior, porque a divina vontade teve vida na Rainha do Céu. Foi a festa de todas as festas. Foi o primeiro beijo, o primeiro abraço divino que a criatura dava ao seu Criador em virtude de nosso Fiat, que a soberana criança possuía. A criatura que se sentava à mesa com seu Criador. Assim, hoje é também a tua festa, de modo especial, pela missão que te deu a minha divina vontade. Por isso, venha aos mares da Imaculada Rainha,
para desfrutar da sua, a tua festa. Então me senti transportando de mim mesma nestes mares intermináveis, mas me faltam palavras para dizer o que senti. Por isso, melhor coloco ponto e sigo adiante. Depois disso, no dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no capítulo 15, no volume 15, sobre a Imaculada Conceição, meu amado Jesus, conforme eu ouvi que ele lia, fazia festa dentro de mim e me disse: Minha filha, como estou contente! Pode-se dizer que hoje minha Mãe Soberana recebe da Igreja as honras divinas, honrando nela, como primeiro ato de vida, a vida da divina vontade. Estas são as maiores honras que lhe podem ser dadas, porque o querer humano nunca teve vida nela, mas sim sempre a divina vontade. O segredo da sua santidade, de seu nível, poder, beleza e grandeza, e todo o resto foi meu Fiat, que com seu calor extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura. E a minha igreja, em vez de honrar a minha vontade divina, causa primária e ato primeiro, honrava os efeitos dela e proclamava-a imaculada, concebida sem pecado. Pode-se dizer que a igreja lhe dava as honras humanas e não as honras divinas, as quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela. E isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia de minha igreja as honras de uma vontade divina, habitante da Rainha do Céu, nem ela as honras devidas por ter dado nela o lugar para formar a vida do Fiat Supremo. Por isso, hoje, ao fazer conhecer que tudo foi nela o prodígio de meu querer, e que todas suas outras prerrogativas e privilégios foram em ordem secundária e como consequência dos efeitos daquela vontade divina que a dominava, pode-se dizer que hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade na soberana do céu. E esta concepção foi a causa de tudo o que é e fez, e dos grandes prodígios desta celestial menina. Depois disso, com uma ênfase mais suave, acrescentou: Minha filha, como era belo, prazeroso ver esta celestial menina desde sua imaculada conceição. Se olhava e se via sua pequena terra tirada da estirpe humana, e dentro desta pequena terra se via o sol de nosso eterno querer, que não o podendo conter transbordava fora dela, e se estendia tanto que enchia céu e terra, fazendo um prodígio de nossa onipotência para fazer que a pequena terra da pequena rainha pudesse encerrar o sol de nosso querer divino. Assim que se via terra e sol, por isso tudo o que fazia, se pensava, se falava, se operava, se caminhava, seus pensamentos eram raios de luz, suas palavras se convertiam em luz. Tudo era luz que saía dela, porque sendo sua pequena terra menor que o sol imenso que encerrava, seus atos se perdiam na luz. E como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada, animada e conservada continuamente pelo sol de meu Fiat, via-se sempre florida, mas dos mais belos floreios que davam em frutos dulcíssimos, de atrair nossos olhares divinos e ficar arrebatados. Mas tanto que não podíamos fazer menos que olhá-la
tanto era a beleza e a felicidade que nos dava. Toda bela era a Virgem Imaculada. Sua beleza era encantadora e arrebatadora. Basta dizer que era um prodígio de nosso querer para dizer tudo. Oh, se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, poriam a vida para conhecê-la e viver nela. Olha que importante aqui o que o Senhor está falando aqui no final desse trecho, no final desse capítulo. Se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, poria a vida para conhecê-la e viver nela. Ainda não sabemos, estou aqui falando desses conhecimentos que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai lendo. A gente já tem uma noção, mas ainda não, a gente ainda não sabe exatamente como que é, o que é, mas já sabemos que é algo grandioso, que é algo espetacular, que é algo que transcende todo o entendimento nosso humano, a vida na divina vontade. Porque a gente vai tocando esses conhecimentos que o Senhor revelou para Luísa, estão descritos no livro do céu. Ele revela. E à medida que a gente vai tocando, a gente vai percebendo, é muito grande, é muita coisa, ultrapassa todo o nosso entendimento. E porque a gente vai compreendendo isso é que a gente quer, a gente vai desejando e a gente vai adentrando, a gente vai se aprofundando para ir aprendendo, aprendendo mais e mais, para ir conhecendo mais e mais e assim poder viver plenamente dentro disso tudo que ele vai dizendo que é. E a gente vai tocando essa realidade com a nossa própria vida, com a nossa própria alma. Aqueles que estão conhecendo, estão compreendendo, estão aderindo a esse plano de Deus, a esse projeto de Deus, está vendo acontecer na sua vida. Eu posso dizer que na minha vida eu vou tocando essas luzes aos poucos, aos goles ali, as gotas muitas vezes, mas cada gota que a gente vai tocando vai movendo o nosso coração a querer mais. É aquele desejo de conhecer mais um dia eu conheço mais uma verdade, mais um dia eu adentro mais um conhecimento novo que o Senhor vai trazendo e essa realidade ela vai tomando conta da nossa vida e a gente vai aderindo dia após dia, vai fazendo essa adesão, porque é lindo em compreender ali. Então, se soubesse, eu ainda não sei nem uma vírgula ainda do que eu preciso saber, mas eu já compreendi que é imprescindível, é fundamental, é causa de vida ou morte, é conhecer o que é viver na divina vontade, o que é a divina vontade, o que é viver nela. E nesse trecho o Senhor vem trazendo o exemplo da soberana rainha do céu, a soberana rainha da divina vontade, como que a divina vontade foi nela. E se ela é o que é, não é por ela mesma, mas por causa do que a divina vontade fez nela. Então, vou retomar o trecho para a gente buscar esmiuçar um pouco melhor, porque se a gente compreender o que a Nossa Senhora é por causa da divina vontade, não tem como a gente falar, não, eu não quero viver isso, porque o pouco que a gente conhece de Nossa Senhora, ensinado pela igreja, na doutrina, pelo magistério, ali nas escrituras, tudo que a gente já sabe, o que já foi revelado por místicos, por pessoas, por doutores, pelos santos, tudo que já foi falado sobre a soberana rainha, a gente já é atraído para ela de forma que não tem como a gente estar na igreja, ser de Cristo e não amar a mãe. E a gente assume realmente ela como mãe, como um modelo de santidade e tudo mais.
E a gente vai se apaixonando à medida que a gente vai conhecendo. Não tem como não amar Maria sem, uma vez que a gente vai conhecendo ela, não tem como não amar. É a mesma coisa, não tem como amar, não amar a Deus à medida que a gente o conhece. Então, a medida do conhecimento é a medida também do amor. E e imagina que até então a gente sabia, Nossa Senhora é a agraciada, é a escolhida, é a imaculada, é a mãe de Deus. E tudo isso são conhecimento que vai nos apaixonando, que vai nos atraindo para ela. E tudo que vai para ela é do próprio Deus mesmo, a gente já sabe disso. Mas compreender como que se deu essa realidade a partir da divina vontade, na divina vontade, é outra coisa. Faz toda a diferença, porque vai nos fazer compreender como que foi, como que se deu isso nela, como foi esse trabalho de Deus em Maria Santíssima. Aí vai esclarecendo muita coisa. Então vamos aqui, bem no dia 8 mesmo de dezembro, bem no dia da festa da Imaculada Conceição, que é uma das maiores festas na igreja, e a Luísa está ali nessa alegria dessa festa e vai percebendo ali que toda a criação festejou a Imaculada Conceição. E quando a gente lê o livro da Valtorta, lá no Evangelho Como Me Foi Revelado, que narra a concepção de Nossa Senhora no seio, no ventre de Ana, e ali também é narrado como que a criação festejou, como que as pessoas em volta perceberam que havia diferença, a terra já não... existia algo diferente no ar, depois que Ana concebeu, e também mais propriamente é narrado no dia que Nossa Senhora, que Maria nasce, no dia do nascimento dela. Então, no dia do nascimento dela, acontecem coisas espetaculares, coisas assim muito estrondosas, e as pessoas dali da redondeza, da vizinhança, ali, as pessoas de perto, perceberam que algo diferente aconteceu. E até tem uma pessoa que narra nessa visão da Valtorta que uma pessoa comenta assim, o demônio deve estar furioso esta noite, porque ali alguns elementos da natureza ali se manifestaram. Um grande temporal naquela noite, naquele dia, aconteceu ali, se levantou um grande temporal e aconteceu uma chuva devastadora, mas não fez estragos. Mas ali percebeu que a natureza ali se movimentou, assim como no dia de que Jesus morreu na cruz também, a criação se movimentou, a criação gemeu, a criação chorou. No dia que Nossa Senhora nasceu, no dia que ela foi concebida e no dia que ela nasceu, a criação também festejou. Então imagina, a criação dando ali as boas-vindas, felicitando porque houve ali algo espetacular acontecendo. Uma criatura humana deu o seu sim para Deus. Os demais todos estavam na desordem, mas uma criatura deu o beijo em Deus. Então vamos compreender um pouco melhor aqui que ele fala isso aqui no livro do céu, na divina vontade, porque se a gente compreender aqui, a gente compreende o restante de como que a gente já aprendeu até hoje, esclarece muita coisa do que a gente já aprendeu até hoje. Aí Jesus vai dizer, minha filha, aí ela perguntando lá, né? Por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? Essa foi a pergunta da Luísa. E Jesus vem respondendo. Você quer saber por que a criação toda festejou, se alegrou, exultou de alegria quando a Imaculada foi concebida? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. Então, o princípio da vida da divina vontade numa vida humana
aconteceu, começou ali nessa criança chamada Maria. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Então, o princípio da vida da divina vontade, o princípio do bem para todas as criaturas, para todas, não só para os seres humanos, mas para todas as criaturas, o princípio de todo bem foi nessa criança celestial. Aí a gente pode pensar, mas e Adão e Eva? Eles também não viveram na divina vontade, né? Principalmente a respeito de Adão. Não viveu na divina vontade? A divina vontade não teve vida lá nessa criatura, nesse primeiro homem? Não teve vida lá nele? Como que o princípio dessa vida foi na celestial rainha? Mas é porque depois, né, depois da desobediência, toda a criação a divina vontade não tinha mais o governo sobre a criatura humana. Em todo o restante da criação, o Senhor continua governando. Todos os demais seres criados, toda a demais criação, a criação no demais estava na ordem, estava ali correspondendo, mas por causa da criatura humana, a desordem havia sido instalada. E se a gente lembrar que toda a criação foi feita para o homem, e o homem foi feito para Deus. Uma vez que o homem expulsa Deus de si, ele está ali na criação, mas já não tem mais o poder do governo que havia recebido no princípio, no início. Então, até mesmo nisso, ali há agora essa desordem entre a criatura e os demais seres criados. Já não tem mais aquela harmonia que existia no começo. Então, é por isso que, né, a gente vai compreendendo depois a gente vai compreendendo depois, vai sendo ensinado, né, que a terra produziu, como narra lá no Gênesis, produziu espinhos e abrolhos. O homem teve que trabalhar, suar para produzir o seu alimento. Os animais, uma categoria de animais ferozes, selvagens, ataca o homem. E tudo mais, toda essa realidade que a gente percebe que ocorreu por quê? Por causa dessa desordem, porque o homem saiu da vontade de Deus, então houve ali uma quebra de harmonia entre o ser humano, entre a criatura humana e todos os demais seres criados, toda a demais criação entrou em desarmonia. Então, quando acontece de uma criatura ali ser concebida toda na vontade divina, receber nela a vida divina, então ali se inicia, se restaura ali já o início da restauração dessa harmonia que virá também, né? Que viria com o tempo, e já estaria ali estabelecido que essa harmonia estaria se restabelecendo. Então, por isso que a criação festejou. E aí o Senhor vai continuando. Não há bem em quem minha divina vontade não comece, desça e descenda a sua fonte. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Então, não existe bem fora da divina vontade. Então, na divina vontade começa, desce e ascende a fonte de todo bem. Então, a fonte de todo bem, o começo de todo bem, a descida de todo bem, a ascensão de todo bem, ali é tudo na divina vontade. Então, esta celestial menina, tendo começado sua vida no Fiat divino, desde sua imaculada conceição, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina, e com sua humanidade possuía a origem humana. Então, é uma criatura humana que descende da raça humana, mas que
tem o princípio da sua vida já, desde o primeiro segundo já, diretamente dentro da divina vontade, ou seja, já é gerada com a vida divina nela, então é ali uma já concebida com a vida divina nela, então há ali essa união, essa fusão das vontades. Aí ele continua: então teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado, qual era a sua vontade, e deu aos homens o direito de poder ascender aos braços de seu Criador. Então é a partir da sua concepção, onde é concebida plenamente dentro da vontade divina, onde a vida divina é infundida nela, onde ela recebe a vida divina nela, e por ser da estirpe humana, nessa realidade nela, todos os demais seres humanos adquirem o direito de poder ascender, ou seja, o direito de poder também se elevar nos braços do Criador, também ir para o Criador. Então, o princípio dessa vida divina inicia na Imaculada Conceição. Aí a gente pode pensar, mas foi Jesus que restabeleceu novamente, que refez a aliança entre céu e terra. Foi em Jesus que houve novamente a restituição do dom da divina vontade. É em Jesus? Sim, claro que é em Jesus, mas Jesus veio, ele só pôde vir porque houve ali uma criatura humana que foi concebida imaculada, que foi concebida plenamente dentro da vontade divina. Então essa vontade divina já havia dado o beijo no ser humano, já havia ali restaurado já esse elo, esse início desse elo, dessa ligação, já havia sido estabelecido lá já em Maria, na sua concepção, para que o Verbo pudesse vir. Para consumar esta aliança, era necessário antes que uma criatura, para que ele viesse, né, para que ele assumisse a condição humana, ele não iria assumir essa condição humana nascendo de uma mulher qualquer. Ele precisava nascer de uma criatura que estivesse também ali plenamente com a vida divina existindo e operando nela. Então, esse beijo já aconteceu, já na Imaculada Conceição, já foi restabelecido o direito do homem a ascender a Deus, a voltar para os braços de Deus. Então, ali já havia adquirido, o direito já veio a partir da concepção de Nossa Senhora. Então, compreender isso é muito importante, que o direito de nós voltarmos para Deus, o direito já foi nos dado quando uma criatura humana foi concebida dentro da divina. Maravilhoso isso, meu Deus, Senhor. Compreender, muito obrigada, Senhor, por esse ensino, por essa orientação. Assim que toda a criação, céu e terra, e até o inferno sentiram a Imaculada Conceição desta Virgem menina recém-nascida apenas no seio de sua mãe. A força da ordem que ela punha em toda a criação, com minha vontade, gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos a suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criatura a divina vontade. Então toda a criação, e inclusive o próprio inferno, sentiu a força da vida divina em Maria, já desde o primeiro momento, primeiro instante da concepção. Apenas o ser humano que continuou indiferente, que ficou indiferente e ainda está indiferente a isso, mas todo o restante da criação soube, festejou, se alegrou, vibrou
com esse acontecimento esplendoroso, esse acontecimento dos acontecimentos que se dava lá na concepção da Imaculada Rainha. Meu Deus do céu, olha só, que harmonia, porque como os demais seres criados estavam sob a vontade divina, ali eles sentiram, nossa, a harmonia vai ser restaurada. A harmonia foi restaurada em Maria. Meu Deus, quanta coisa. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas? Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador. Olha, ninguém tinha tido coragem de dizer para Deus: eu não quero conhecer a minha vontade, eu entrego em dom para o Senhor. Eu quero a minha vida somente, eu quero na minha vida, por vida minha, somente a tua divina vontade, apenas o teu divino querer. Apenas a tua vontade é que eu quero como vida minha. Ninguém até Maria havia dito isso para Deus. Ninguém. Ela foi a primeira. Ela foi ali a primogênita. A primogênita do Pai, a primogênita da divina vontade. Ela pôde dizer: eu não quero dar nem um segundo de vida para minha vontade humana. Eu quero apenas a sua vontade, Senhor. Eu quero ter como vida a tua vontade. Então, olha só, ela... Aí a gente vai pensar, mas como que ela ia fazer essa escolha? Ela nem existia ainda. Mas a gente, à medida que a gente vai conhecendo o livro do céu, a gente vai saber que Maria, assim como todos os demais seres humanos, já existiam na mente de Deus. Deus já sabe de quem, desde o primeiro ao último homem, Deus já sabe quem é e como que será. Deus já sabe, na mente dele. Ainda não existe no tempo, mas na mente de Deus já existe. E Maria, ela já existia na mente de Deus desde a eternidade também. E ao existir na mente de Deus, a gente vai depois aprendendo no livro do céu que Deus se comunicava com Nossa Senhora. Ela já existia, não apenas ali na mente de Deus, mas ela já existia sim. Ela era uma criatura que ela tinha comunicações com o Senhor antes de existir como uma alma, como matéria. Ela já existia e ele já se comunicava com ela. E lá, já antes dela receber uma vida humana, ela já havia dito para Deus, ele mostrou para ela o que era a vontade humana. Ela viu todo o horror que é a vontade humana e ela escolheu, antes de existir, como todos nós passamos a existir no momento da concepção, antes dela existir humanamente, ela já existia e o Senhor já havia mostrado para ela e ela já havia feito a escolha. Então, como ela já havia feito essa escolha, ela pôde ali assumir a condição de ser essa pessoa, essa rainha. E quando acontece ali de forma física mesmo, a existência dela na concepção, o primeiro segundo que ela passa a existir mesmo, de verdade, no real, no tempo, ela já vem já completamente, totalmente aderida, né? A palavra, não me lembro agora uma palavra para colocar aqui, mas totalmente já conformada, totalmente já entregue, ela já passou a existir já diretamente na vontade divina, já diretamente, nem um segundo da vida dela. E depois ela vai narrar nos 31 dias com Maria, que essa realidade ela vai narrar nos 31 dias com Maria, e que ela não quis, por ela conhecer o que era a vontade humana, ela rejeitou e aderiu totalmente, plenamente à divina. E não deu um segundo de vida à sua vontade humana, mas apenas à divina. Então, por isso é que ela recebeu recebeu essa vida.
ela foi essa primeira, esse ser humano. Nenhum outro ser humano havia feito isso antes. Então, nenhum ser humano havia feito isso antes. Nenhum ser humano teve coragem, teve o heroísmo de dizer para Deus isso. Eu não quero a minha vontade, eu quero a sua. Maria foi a primeira. Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe vinha restituída. Então, olha só, por isso que a criação festejou, porque através de Maria a ordem estava sendo restabelecida entre a criação e o ser humano. Ali já iniciava, já estava estabelecido. E fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos para honrar aquela que possuía meu fiat. Dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas. Olha só que lindo. Fazendo concorrência, a criação concorrendo ali para ver quem honrava mais ela. E meu querer divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina. Olha só. Olha só o que é viver da vontade de Deus e não da nossa. Ela recebeu o cetro de rainha e lhe cingia a fronte com a coroa de mando. Com a coroa de mando, ela é a soberana. Restituiu a imperatriz de todo o universo. Ela é a soberana do universo. Ela é a rainha de toda a criação. Ela é a rainha da divina vontade. Ela é tem um livro que até tem no canal também, a Soberana Rainha do Universo. É maravilhoso, é lindo, 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 meu Deus. Então ela recebeu essa glória de ser ali coroada rainha, instituída rainha imperatriz de todo o universo, de toda a criação, até da divina vontade. Ela é a rainha imagina, ela é a rainha da vontade de Deus. Meu Deus do céu. Humanamente isso aí é impossível da gente compreender isso, mas a gente precisa se abrir e levar o nosso pensamento para a realidade espiritual, para isso adentrar dentro de nós. Então eu me sentia como aniquilada em mim mesma, as longas privações de meu doce Jesus, que me deixam como sem vida, queimaram um pequeno átomo de minha existência, o qual, estando continuamente exposta aos raios ardentes do sol do divino Fiat, sente-se secar todas as manias e enquanto seca não morre nem se consome. Então não só me senti oprimida, como também desfeita. E o meu doce Jesus, como que se quisesse aliviar, fazendo-se sentir dentro de mim, dando um beijo, disse-me. Aí Jesus vai continuar, meu Deus do céu, ele vem ensinando aqui, ele aqui é muito claro também. Minha filha, coragem, não te abatas, quero que gozes tua sorte feliz, porque meu querer divino te investe e te dardejando te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina. Hoje é a festa da Imaculada Conceição. Então, no parágrafo anterior, onde Jesus fala, ele vem ali respondendo a Luísa a respeito da festa da criação na Imaculada Conceição. E agora ele vem falando mais, porque está se celebrando nesse dia, a igreja está celebrando a festa da Imaculada Conceição, ou seja, o 8 de dezembro está sendo festejado. Aí ele continua, mares de amor, de beleza, de potência e de felicidade transbordam da divindade sobre esta celestial criatura. Então, de Deus está transbordando amor, beleza, potência, felicidade, mares e mares e mares sobre ela. E o que impede as criaturas de entrar nestes mares é a vontade humana. Então, nela está transbordando e em nós só não transborda por causa da vontade humana. Então, a vontade humana é o empecilho de tocar também essa realidade de mares de beleza, de amor, de potência, de felicidade divina em nós. O único empecilho é a vontade humana.
Nós, o que fazemos uma vez, então Jesus falando, nós, Deus, o que fazemos uma vez permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre, sem cessar jamais. Então, ato único de Deus. Fez, está feito, é contínuo, é contínuo. Na divindade é natureza dar, sem que jamais termine o ato. Deus é inesgotável, Deus não se deixa vencer. Então é contínuo. Ele dá e não falta nenhuma vírgula do que ele, quando ele dá. Quanto mais ele doa, mais ele tem. Então estes mares estão transbordando ainda, e a rainha mãe espera suas filhas para fazê-las viver nestes mares, para convertê-las em tantas pequenas rainhas. Mas está proibida a entrada da vontade humana. Não há lugar para ela, e só pode ter acesso quem vive da vontade divina. Então, para acessar estes mares que transbordam de Maria, é apenas aqueles que vão entregar a vontade humana para Deus também. Vão renunciar, vão abdicar da vontade humana e vai dizer para o Senhor, eu não quero mais. Se até hoje eu vivi com a minha vontade humana, governando a minha vida, a partir de agora eu não quero mais. Eu quero apenas a tua vontade governando a minha vida, reinando na minha vida, existindo na minha vida. Eu não quero mais a minha, eu quero a sua. E a partir do momento que a gente faz a entrega, que a gente adere, ele vem com a dele e assume o posto, assume o comando na nossa vida. E aí, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai tocando essa realidade desses mares de amor, esses mares de beleza, assim como a celestial rainha. E nós que vamos dando a nossa vida para Deus e passamos a viver a partir da vida dele, é a vida dele que se torna a nossa vida, não só como a que nos concede a existência, mas aquela que governa também. Nós damos a nossa liberdade para ele governar a nossa vida, nós passamos a ser estas outras pequenas rainhas. E Nossa Senhora está aguardando, ansiosa por essas rainhas que vão governar juntamente com ela. Então, saber que e quando fala rainhas, fala, mas não tem reis, nesse reinado não tem reis. Aqui, quando está se referindo à alma. Então, independente se é homem ou se é mulher, é a alma que se torna rainha. Não é a pessoa, é a alma que se torna a rainha. Então, as nossas almas vão sendo essas pequenas rainhas. Então, esse reinado está sendo formado na terra, já está estabelecido na terra e está sendo formado. As almas que estão conhecendo e aderindo à vontade de Deus plenamente, renunciando à sua própria, estão se tornando, à medida que vai conhecendo, vai se tornando essas pequenas rainhas que tanto Nossa Senhora tem esperado, que é esse pequeno rebanho que ela fala no livro do Padre Gobi, que o São Luís Maria Grião Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção, que tantos outros santos místicos falaram. Esse pequeno rebanho são essas almas rainhas que governarão juntamente com a soberana rainha do universo, porque estarão totalmente existindo dentro da vontade divina. Não haverá mais a vontade humana no governo, é a divina. Então é esse reinado de Deus nas almas que vem a partir desse triunfo desse Imaculado Coração de Maria nas almas. Então o governo da divina vontade é dentro dessa realidade do triunfo do Imaculado Coração. E esse triunfo é nas almas, não é um triunfo material, é um triunfo espiritual. Esse governo de Jesus, esse reinado de Jesus é um reinado espiritual, é na alma, é interior. Se reflete no exterior, mas a gente precisa compreender que é interior, é na nossa alma. Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares de tua mãe,
Minha divina vontade te apoia e com ela terás livre o passo e a entrada. E mais, ela te espera, te quer com ela e a nós, e a ela nos tornará duplamente felizes por causa de tua felicidade. Então, nós, ao aderirmos, ao renunciarmos à nossa vontade humana, aderirmos à divina, nós vamos fazer não apenas Nossa Senhora, não só apenas a Rainha, a Imaculada Rainha, feliz, mas a Deus mesmo, porque é Ele nela. Nós, Deus, né, ele falando Jesus, nós nos sentimos mais felizes em dar. E quando a criatura não toma nossos bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Olha só, Deus fica sufocado porque ele tem tanto para dar e não tem quem receba. Ontem no nosso grupo de estudos o trecho falava exatamente disso. Jesus desabafando com a Luísa e falando: eu estou cansado de tanto esperar quem queira receber os bens. Eu estou com os bens, eu estou aqui cansado com um monte de bens, mares de bens para dar, mas não aparece quem queira. Não há quem queira receber esses bens. Então imagina, Deus falando isso, o Senhor falando isso, que Ele está esperando e não aparece quem quer receber os bens. Ele quer dar e não tem quem queira. Então olha quanto que isso é grave, o quanto que é grave. Deus quer doar os seus bens, bens que são divinos, bens que são celestiais, e não tem pessoas dispostas para receber esses bens. Ele desabafa isso em muitos trechos. E no trecho que a gente estudava ontem falava desse cansaço. Imagina Deus, Jesus cansado de esperar. Já são mais de 2000 anos que ele veio à Terra e está esperando. Já são décadas aí que a Luísa recebeu o dom, que o dom está disponível, que ela escreveu o livro do céu. E são poucas pessoas interessadas em conhecer, em compreender, em aderir a esse plano de Deus, aos bens, a receber os bens de Deus. Como que é isso? Perdão, Senhor, e misericórdia pelo nosso fechamento, pela dureza do nosso coração. Porque muitas vezes a gente vai tocando essas verdades e vai fechando o coração. Isso é muito difícil. Eu não consigo. Eu não entendi, eu não entendo. Não entra na minha cabeça. Eu não sei fazer. A gente só coloca empecilhos, as pessoas só colocam empecilhos para Deus. As pessoas não são capazes de dizer: Senhor, eu não sei como que vai ser. Eu não sei fazer nada, Senhor. Mas eu quero aprender, eu quero compreender, eu quero aderir, Senhor, porque se o Senhor diz que é bom, eu entendo que é e eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero viver essa vida, eu quero abrir, e vai cumprir, é disposição. Ele falou muito ontem no nosso grupo, depois na live também falou muito da disposição. É imprescindível a disposição da alma. Se a alma não está disposta, ele não pode dar, ele não pode fazer, porque ele trava ali, ele bate com a barreira da vontade humana, com a barreira da liberdade da pessoa, que não deixa, que não permite, que fecha o canal, que fecha o acesso, que fecha a porta na cara dele. Então ele dá com a cara na porta da vontade humana. Imagina, Deus com todos os bens, Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele dá a vida para a pessoa e a pessoa fecha a porta na cara do Senhor, diz: eu não quero saber. Aí é difícil, não, eu não entendo isso não, eu não quero saber, eu quero continuar assim mesmo. Olha a dor do Senhor, olha a dor do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Vamos continuar aqui. Aí a Luísa diz: então eu me senti transportada em mim mesma nestes mares intermináveis, mas me faltam palavras para dizer o que senti. Por isso melhor coloco ponto e sigo adiante. Depois do dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no escrito 15, que fala a respeito também da Imaculada Conceição, ele leu na igreja, olha só, ele leu publicamente
Na igreja, não, porque as celebrações das missas eram no quarto da Luísa, mas assim, publicamente, porque havia mais pessoas participando desse evento. Então era uma celebração. Estava acontecendo a celebração e o confessor leu o que falava nesse escrito 15 dela lá a respeito da Imaculada Conceição. E olha só como que foi a reação de Jesus quando o confessor fez esse ato. Meu amado Jesus, conforme eu ouvi que ele lia, fazia festa dentro de mim, me disse, olha só, o Senhor festejando dentro da Luísa, o confessor está lendo o que ele mesmo já havia comunicado para Luísa a respeito da soberana rainha, porque existem mais trechos que falam disso. Minha filha, como estou contente, pode-se dizer que hoje minha mãe soberana recebe da igreja as honras divinas, honrando nela, como primeiro ato de sua vida, a vida da divina vontade. Estas são as maiores honras que lhe podem ser dadas, porque o querer humano nunca teve vida nela, mas sim sempre, sempre a vontade divina. O segredo da sua santidade, do seu nível de poder, de beleza, de grandeza e todo o resto foi o meu Fiat. Então é o Fiat que dá essa qualidade à Nossa Senhora, que dá essa condição para ela, que com seu calor extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura. E a minha igreja, em vez de honrar a minha vontade divina, causa primária e ato primeiro, honrava os efeitos dela e proclamava a imaculada, concebida sem pecado. Então, o que a igreja festeja é os efeitos da divina vontade em Nossa Senhora, mas não de verdade o que a divina vontade fez nela. Isso não é conhecido. Então, se não é conhecido, por isso que não é honrado. E nesse dia, quando o confessor lia o que o Senhor havia ditado para Luísa e ela havia escrito a respeito dessa realidade da divina vontade de ser em Maria, então tudo que ela é por causa da divina vontade, não é por causa dela, mas é por causa da divina vontade nela, ele dá de verdade a honra à divina vontade. Então, honrar Nossa Senhora através dos efeitos é para ela mesmo, não é uma causa de honra. É uma causa de honra honrar aquele que deu para ela essa condição, que é o Fiat de Deus, é o faça-se de Deus nela. É a vontade de Deus nela, que opera nela. Pode-se dizer que a igreja lhe havia dado as honras humanas e não as honras divinas, dando honras aos efeitos, né? As quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela. Então, honrava-se os efeitos, honra-se até hoje os efeitos da vontade divina nela, né? Os efeitos, mas não o que realmente é a causa primária. E isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia de minha igreja as honras de uma vontade divina habitante da Rainha do Céu, nem ela as honras devidas por ter dado nela o lugar para formar a vida do Supremo Fiat. Então, quando honra-se apenas os efeitos, Maria é maravilhosa, Maria é imaculada, Maria é mãe de Jesus, Maria era pura, Maria era ali. Então, quando dá essas honras para ela, é honra, sim, mas está se honrando os efeitos e não honra o Deus que foi quem operou nela. Não honra-se a divina vontade que foi quem fez, quem é o operador de tudo isso, que é a divina vontade, a essa vida. Não honra a vida divina nela, porque não conhece, então não honra a vida divina nela, não dá o louvor à divina vontade e não dá também honra para ela, por quê? Porque ela deu a vontade dela, a vontade humana. Então, honrar de verdade Maria no dia na festa da Imaculada Conceição, honrar de verdade é honrar a divina vontade que operou os prodígios nela e honrar ela por ela ter dado a sua vontade para a divina vontade poder governar na vida dela. Então, essa realmente é honrar tanto o Senhor como Nossa Senhora. Honrar a Deus por Ele ter vencido nela, por Ele ser a vida dela, e honrá-la por ela ter dado a vida, né, a liberdade dela, a vontade dela para Ele ser nela. Então, isso seria a honra de verdade.
Por isso, hoje, ao fazer conhecer que tudo foi nela o prodígio do meu querer e que todas as suas outras prerrogativas e privilégios foram em ordem secundária e como consequência dos efeitos daquela vontade que a dominava, pode-se dizer que hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar mais verdade, com mais verdade, a concepção da divina vontade na soberana do céu. Então, festejar a festa da Imaculada Conceição deveria ser festejado assim. Hoje se festeja a concepção da divina vontade na soberana Rainha do céu e a sua adesão, a sua conformidade com a vida divina, com a divina vontade. Essa deveria ser a festa, meu Deus. E esta concepção foi a causa de tudo que é e fez, e dos grandes prodígios desta celestial menina. Então, tudo que é, tudo o que nós conhecemos dela é por causa da divina vontade. Só isso, simples assim, meu Deus. Nossa, meu Deus. Minha filha, como era belo, prazeroso ver essa celestial menina desde sua Imaculada Conceição. Se olhava e se via sua pequena terra tirada da estirpe humana, e dentro desta pequena terra se via o sol do nosso querer eterno, que não podendo conter transbordava fora dela, e se estendia tanto que enchia céu e terra. Fizemos um prodígio de nossa onipotência para fazer que a pequena terra da pequena rainha pudesse encerrar o sol do nosso querer divino. Assim que se via terra e sol. Por isso, tudo o que fazia, se pensava, se falava, se operava, se caminhava, seus pensamentos eram raios de luz. Suas palavras se convertiam em luz. Tudo era luz que saía dela. Porque sendo sua pequena terra menor que o sol imenso que encerrava, seus atos se perdiam na luz. E como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada, animada e conservada continuamente pelo sol do meu fiat, via-se sempre florida, mas dos mais belos floreios que davam os frutos docíssimos, de atrair nossos olhares divinos e ficar arrebatados. Mas tanto que não podíamos fazer menos que olhá-la. Era tanta beleza e a felicidade que nos dava. Toda bela era a Virgem Imaculada. Toda bela era a Virgem Imaculada, sua beleza era encantadora e arrebatadora. Basta dizer que era um prodígio de nosso querer para dizer tudo. Então, todos os efeitos que a gente conhece, a partir de agora, a gente precisa compreender quem que operou tudo isso nela. Por que Maria é quem ela é? Por causa da divina vontade. E compreender isso faz toda a diferença, porque como ela, o trecho fala, ela está esperando as pequenas rainhas, essas almas que vão também aderir a esse plano de Deus, que é esse chamado do retorno à ordem das criaturas, ao posto e à finalidade para a qual foram feitas. Nós fomos feitos para Deus, somos feitos para Ele, para ser habitação dEle. Ela já foi, desde o princípio, foi habitação de Deus, foi casa de Deus, é paraíso de Deus. Maria é tabernáculo de Deus, é paraíso de Deus, ela é o paraíso celestial na terra. Maria é o paraíso de Deus na terra. Nós também somos essas almas que à medida desse conhecimento e à medida que nós aderimos a esse plano, damos a nossa vontade, entregamos, renunciamos e abdicamos da nossa verdade, da nossa vontade, entregamos para Deus. E aí a vontade dele é que passa a governar a nossa vida, e aí nós correspondemos à finalidade para a qual fomos feitos e assumimos também esse posto de pequenas rainhas. Essas almas rainhas, aonde é rainha por quê? Por causa da vida divina em nós. É só isso. É simples assim. Maria é o que é por causa da divina vontade. Nós também, por causa da divina vontade, também poderemos ser como ela, sermos cópias. Tem trechos que falam: as almas que viverão na divina vontade serão as cópias de Nossa Senhora. Então, essas pequenas rainhas são essas pequenas cópias da Virgem Santíssima, da soberana Rainha do Céu. E consequentemente também cópias de Jesus. Seremos esses outros Jesus,
tantos quantos forem aqueles que viverão na divina vontade, serão tantos quantos Jesus existirão na terra, porque esse governo de Deus, esse reinado de Jesus na terra é o reinado da divina vontade nas almas. Então não pensemos nós, como muita gente defende, que o governo da divina, que o reinado de Jesus na terra é um reinado humano, é um reinado de igualdade, de fraternidade, dessa comunhão de coisas humanas. Não é nada disso. É um reinado nas almas. O reinado da divina vontade é um reinado de Deus nas almas. É a vida de Deus vivendo nas almas. E a partir da vida nas almas, restitui-se a ordem no exterior, assim como a criação festejou quando a divina vontade passou a existir dentro da soberana rainha ali na concepção, passou a ter vida numa vida humana. A criação festejou assim também quando mais almas estiverem aderido a esse plano de Deus, a criação vai sendo ordenada, todo o demais vai sendo ordenado, o externo vai sendo ordenado à medida que esses filhos vão surgindo, esses filhos vão aderindo, esses filhos vão dizendo sim, esses filhos vão dizendo: Fiat, Pai, eu quero viver da tua vida, eu não quero mais a minha vida humana governando a minha vida, eu não quero mais a minha vontade humana governando a minha vida, eu quero a sua governando a minha vida. Então, à medida que isso vai se dando, vai acontecendo, esse governo de Jesus, esse reinado vai se estabelecendo na terra, assim como no céu. Então, que a tua vontade seja feita na terra como no céu, é esse reinado, esse governo de Deus nas almas. Como governa lá no céu, ele também quer governar aqui na terra, na nossa alma. Então, compreender isso faz toda a diferença. E olha o quanto que ele está esperando, o quanto que ele está aguardando, ansioso por esse tempo, por essas pessoas, por essas almas. Então, por isso dessa necessidade da gente divulgar, de falar, de compartilhar, de publicar e deixar disponível para as pessoas tocarem, conhecerem, também serem movidas a aderirem também. Então, é esse movimento de fazer conhecer, porque é o que o Senhor deseja nesse tempo. Ele fala muito isso no livro do céu. Quanto que ele deseja que a sua vontade seja conhecida para poder ser amada e aderida. E assim encerramos esse estudo de hoje, essa meditação de hoje, essa leitura de hoje, agradecendo ao Senhor, louvando, bendizendo pela sua paciência para conosco, pelo seu amor infinito, insondável, de não ter apenas feito todo o prodígio da sua vida na pequena rainha, que é a soberana, mas também em nós, quer e deseja fazer em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós.